de Atos dos Apóstolos, no capítulo 8. Nós vamos começar a leitura a partir do versículo 4. Atos 8, versículo 4. E vamos até o versículo 25. Todos acharam? Atos capítulo 8, verso 4 ao 25, diz a palavra de Deus. Entre mentes os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Ora, havia certo homem chamado Simão que ali praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Aderiam a ele porque havia muitos iludira com mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Então, lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do coração, pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão lhes pediu: rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste sobrevenha a mim. Eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Amém. Pai, ouvimos a Tua palavra, lemos aqui a Bíblia, Pai, escrita pelo Senhor, pela inspiração do Teu Espírito, e agora abrimos o nosso coração para receber ensinamento do Senhor, palavra de edificação, palavra de vida, alimento espiritual que tanto precisamos. E te pedimos, fala conosco, Jesus. Fala o nosso coração e que a minha vida seja um instrumento Teu. Para isso eu peço a Tua unção, o poder do Teu Espírito, para que eu seja um instrumento em Tuas mãos para ministrar a Tua palavra. E todos nós aqui sejamos edificados. Pedimos, Deus, que o Senhor abra os nossos ouvidos e toda distração caia por terra, para que possamos dar ouvidos à voz do Teu Espírito. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Queridos, aqui nós temos uma história da igreja. O livro de Atos dos Apóstolos, ele conta a história da igreja. Como é que a igreja começou desde o dia de Pentecostes, onde o poder de Deus se manifestou, e ali foram batizados com o Espírito Santo, ali muitos se converteram, iniciaram então a igreja de Jesus, e todo o livro de Atos conta as histórias da igreja.
O que acontecia? Como é que a igreja crescia? Como é que ela ampliava os seus horizontes? Não é? Como é que ela se expandia para outras cidades? Aqui no livro de Atos você também encontra as viagens missionárias do apóstolo Paulo, os lugares para onde ele foi, pregando a palavra, abrindo a igreja. Atos, ações dos apóstolos, é o que nós lemos aqui. E aqui, mais uma vez, uma história real, verídica, de fatos que se passaram há mais de 2000 anos atrás. E coisas importantes são relatadas aqui, que devem nos fazer refletir um pouco. Há muita coisa para a gente pensar olhando para esse texto, para esses acontecimentos. Algumas coisas que aqui aconteceram devem servir de exemplo para nós, como igreja, devemos nos portar diante da evangelização, diante de levarmos a palavra para aqueles que não a conhecem ainda. Então, há alguns exemplos nesse texto que eu quero comentar com você. Veja, no versículo 4, onde nós começamos a ler, diz assim: entre mentes os que foram dispersos, iam por toda parte pregando a palavra. O que quer dizer os que foram dispersos? Houve uma perseguição em Jerusalém, aonde a igreja nasceu, né? Na cidade de Jerusalém, aonde os milagres aconteceram e a igreja se formou. Mas ali uma perseguição fez com que houvesse uma dispersão. Veja, o próprio Senhor Jesus, em Atos 1:8, ele diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto em Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então ele já previa que a igreja não poderia ficar apenas em Jerusalém. Ela tinha que se expandir para a Judéia e Samaria, e depois ela tinha que expandir-se até os confins da terra. Então, o plano de Deus é que a igreja fosse levada ao mundo inteiro. Mas a gente, às vezes, se acomoda, não é? Está tão bom aqui, vamos continuar aqui, estamos vivendo um tempo tão bom. A igreja em Atos foi uma igreja muito acolhedora, né? Todos estavam juntos, tinham tudo em comum, como diz o texto lá no capítulo 2, no capítulo 3, coisas boas, né, da igreja estar junta, e isso talvez traga uma acomodação. E para a igreja sair para cumprir a missão, o ide de Jesus, ide por todo o mundo, pregar o evangelho, parece que uma perseguição foi meio que permitida por Deus para que aquilo provocasse uma reação. E aqui o que diz a Bíblia é que foram dispersos e estes então iam por toda parte fazendo o quê? Pregando a palavra, anunciando o evangelho. Uma perseguição fez uma dispersão nas pessoas, e então, obrigados a sair de Jerusalém, iam pregando o evangelho em torno daquela cidade, ao redor, Judéia e Samaria, como disse Jesus, e mais especificamente aqui no caso em Samaria. E Filipe é aqui citado como um daqueles que são usados por Deus para pregar em Samaria. E ele então vai à cidade de Samaria, como diz o versículo 5, e o que ele faz ali? Anuncia-lhes a Cristo. Olha o teor da pregação de Filipe. O que ele anuncia? Cristo. Algumas coisas já chamam a nossa atenção. Primeiro, nós fomos chamados para pregar a palavra. Nós não podemos nos conformar com o nosso mundinho, temos que levar a palavra a qualquer pessoa. E o conteúdo da pregação é Cristo. Aquilo que pregamos é o que Jesus Cristo fez por nós. E o que Ele fez pela humanidade? Morreu para pagar o preço, para pagar o salário do pecado, que é a morte. Então Ele deu a sua vida para que o pecador que o reconheça possa viver e agora viver para sempre. Então o conteúdo da mensagem do Evangelho é aquilo que Jesus fez. E o que Jesus fez de mais importante foi dar a sua vida, como a palavra do Senhor nos diz. Então a nossa pregação não é o que Jesus vai fazer na sua vida. Muitas vezes hoje a igreja deturpou um pouco essa história e a gente prefere pregar o que Jesus vai fazer.
Olha, eu posso dizer até isso, olha, se você, pecador, se render a Cristo e admitir que você precisa dele, que você é pecador, ele vai salvar você. Isso eu posso dizer. Agora, eu não posso dizer para um pecador, venha para Jesus, porque ele vai mudar a sua vida financeira, ele vai trazer a mulher amada, não sei quantos dias, mas ele vai promover alguma coisa agradável para você. Não é essa a pregação do Evangelho, e não foi isso que Filipe foi pregar. Filipe pregou em Samaria e ele pregou a Cristo. E olha o que aconteceu decorrente dessa pregação cristocêntrica. Versículo 6. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Olha o que ele operava, os sinais, como Jesus prometeu lá no final do Evangelho. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. Como diz o Evangelho, os sinais seguirão aqueles que creem. Então, os sinais são uma consequência do que Filipe estava fazendo. Ele pregava a palavra de Deus, ele pregava a Cristo, e como uma consequência, coisas maravilhosas aconteciam. Pessoas eram libertas de espíritos imundos que as aprisionava e saíam gritando em alta voz, e elas eram libertas. E isso tudo servia de testemunho. E quem está fazendo isso é Filipe. Se você não sabe quem é Filipe, ele é um dos diáconos escolhidos lá em Atos, capítulo 6, um dos primeiros diáconos levantados na Bíblia. Esse homem está fazendo uma obra sozinho, levando a palavra, os sinais o estão acompanhando, porque Deus é fiel, e isso é promessa de Deus, e essas coisas estavam acontecendo ali com Filipe, e tudo isso por intermédio desse homem consagrado a Deus, e as pessoas ouviam e atendiam, como diz o texto, unânimes às coisas que ele dizia. E eu lembro a você a promessa que está em Marcos, capítulo 16, só para nós lermos, versículo 17 e versículo 18. No final do Evangelho segundo escreveu Marcos, a palavra de Deus nos diz, no capítulo 16, no versículo 17 e 18, estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome. O que farão? Expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. O que estava acontecendo através de Filipe nada mais era do que o cumprimento de uma promessa feita por Jesus, porque ele estava fazendo exatamente aquilo que Jesus mandou fazer. Saindo de Jerusalém, indo por Judéia e Samaria e caminhando por todo lugar, pregando e anunciando, e a consequência, pessoas ouviam, unânimes, atendiam ao chamado. Muitos eram curados, muitos demônios eram expulsos, e tudo isso então trazia um clima para que a palavra de Deus produzisse ali salvação. Versículo 8, olha só o que diz, e houve grande alegria naquela cidade. A palavra de Deus, irmãos, ela traz salvação. E salvação traz alegria, traz o entendimento de que o pecado que me dominava não mais tem poder sobre mim. E isso traz alegria. Aqueles que estavam possessos de demônios, agora libertos, experimentavam alegria. Aqueles que foram curados, aprisionados por enfermidades, por paralisias, agora alegria. Aqueles que ouviram a palavra de Deus estavam alegres. A pregação do Evangelho se chama Boa Nova, novas de grande alegria. E foi isso que aconteceu naquela cidade onde a palavra foi pregada pelo diácono Filipe. Mas olha outra coisa importante que esse texto nos ensina em relação ao trabalho da igreja e como a igreja deve agir em relação à evangelização. Vamos aqui para o versículo 14, só para uma observação. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João,
os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o quê? O Espírito Santo, porquanto ainda não havia descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Precisamos entender o que esse texto aqui está afirmando e que tem muito significado para nós como igreja. Quem estava em Samaria? O diácono Felipe. Em Jerusalém ainda estavam os apóstolos, e eles então ouviram do que estava acontecendo em Samaria. E a velocidade não era como hoje, né, que as notícias correm, WhatsApp, redes sociais. Isso leva um tempo para a notícia chegar, mas a notícia chegou em Jerusalém. Está acontecendo algo maravilhoso em Samaria. Pessoas estão recebendo a Cristo, estão sendo batizadas, estão sendo curadas, estão sendo libertas de demônios. Isso está acontecendo ali. E o que os apóstolos fizeram? Se alegraram também com aquela situação e enviaram Pedro e João para ali trazerem unidade à igreja que começava a se formar naquele lugar. Interessante que diz o texto que eles não haviam recebido ainda o Espírito Santo. E à medida que os apóstolos então oravam por eles, eles recebiam o Espírito Santo. Mas como pode ser isso? A gente sabe que todo que é cristão, que todo que crê, tem o Espírito Santo? Sim, tem o Espírito Santo. Você que creu, você tem o Espírito Santo porque você foi selado com o Espírito Santo. Ele é uma marca, você se tornou templo do Espírito Santo, você foi batizado em Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você então foi selado com o Espírito da promessa, como diz Efésios, capítulo 2. Mas há uma experiência distinta da conversão, que é o batismo com o Espírito Santo. E o que aconteceu aqui é que estes todos que creram ali, que se alegraram, que foram curados e tal, ainda não tinham tido esta experiência, que é subsequente à experiência da conversão e da salvação. Então os apóstolos mandam 2 deles para lá. Veja como isto mostra a unidade da igreja. Não importa quem está fazendo a obra, não há ciúmes, não há disputas, todos estamos juntos. E o que nós queremos é que mais pessoas se convertam, mais pessoas sejam batizadas com o Espírito Santo, recebam de Deus poder para serem testemunhas de Cristo por onde quer que andarem. E o que acontece é exatamente isto. Eles vão para Samaria, descem para lá, oram por eles para que eles recebam o Espírito Santo, porque não havia ainda descido sobre nenhum deles. Veja, a experiência do descer é a mesma que Jesus disse: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. É diferente daquilo que Jesus fez quando ele entrou no cenáculo onde estavam reunidos os seus discípulos, depois de ressurreto. A Bíblia diz que ele entra naquele lugar e sopra sobre eles o Espírito Santo. O sopro do Espírito Santo traz entendimento. É o Espírito Santo que revela ao homem o pecado, a justiça e o juízo. É o Espírito Santo que atua no homem para que ele se reconheça como pecador e entenda que o Evangelho realmente é uma boa notícia e que ele pode ser salvo mesmo sendo um pecador, desde que se arrependa e entregue a sua vida e a sua confiança nas mãos de Jesus. Quem faz isto é o Espírito Santo. Não há conversão sem o Espírito Santo. Jesus soprou sobre os seus discípulos o Espírito Santo. Mas a estes mesmos discípulos ele disse: esperem em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então ali já tínhamos pessoas que receberam o Espírito Santo, que creram, que se converteram verdadeiramente, mas ainda não tinham recebido o poder que vem do alto. E na oração dos apóstolos, desceu sobre eles o Espírito Santo. E isso acontece pela imposição de mãos, como diz o versículo 17, orando e impondo as mãos, eles recebiam o Espírito Santo. Então, isso completa um ciclo naquela localidade, em Samaria. A obra de Filipe, juntamente com a obra dos apóstolos,
uma completando a outra, ninguém sendo independente de ninguém, a igreja trabalhando junto, a igreja trabalhando em unidade, é o que nós vemos aqui. E isso, queridos, é uma lição para nós. A obra tem que ser completa, o evangelho a ser pregado deve ser apenas Cristo. O que nós temos que fazer é viver em unidade. O que a igreja precisa é trabalhar unida para a conversão do mundo, do pecador, não para uma denominação, mas para o reino de Deus. É isso que nós precisamos. E o exemplo está aqui no livro de Atos. Essas coisas deveriam continuar acontecendo hoje. Mas, infelizmente, aquilo que vemos é que muitos hoje não pregam mais Cristo, pregam outra coisa. E muitos hoje não pregam o que Jesus fez, mas o que Ele pode fazer e que não foi prometido na palavra de Deus. E o que nós vemos hoje, não há uma unidade em torno da doutrina, em torno do procedimento e em prol do reino de Deus. Então, são constatações que esse texto aqui nos faz pensar a respeito da igreja. Mas há coisas aqui também ilustradas que ainda acontecem hoje em dia e que são terríveis. Veja, a obra de Filipe em Samaria produziu alegria. Pessoas foram curadas, pessoas foram libertas e muitos foram batizados. Eu pergunto, para a gente pensar um pouco, todo mundo que é batizado é cristão? Todo mundo que é batizado recebeu o sopro do Espírito Santo? Não estou falando da descida, mas do sopro. Isso não é verdade, irmãos. Nem todos que estão na igreja são salvos. A Bíblia diz que na igreja existe o joio e existe o trigo. O joio se batiza? O que você acha? Batiza? Aí o joio fica molhado, né? Mas não deixa de ser joio, mas foi batizado. E isso acontece. E acontecia já naquele tempo e continua acontecendo hoje. Veja o que diz a Bíblia a respeito disso. Versículo 9. Ora, havia certo homem chamado Simão que ali praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto. Ou seja, ele ficou famoso pela mágica que fazia, então foi tido como alguém poderoso, a mágica trazia sobre a pessoa dele uma importância, as pessoas reconheciam nele um poder, ficavam impressionadas com ele. Todos davam ouvidos, do maior ao menor. Veja, até as pessoas importantes acreditavam em Simão, o mágico. Pelo poder, pelos truques que ele fazia, as pessoas diziam, é o poder de Deus. Isso é uma coisa extraordinária. Este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder, diz aqui o versículo número 10. Aderiam a ele, porque havia muito os iludira com mágicas. A mágica exerce um fascínio sobre nós. Você gosta de mágica? Eu gosto de mágica, de ver show de mágica. Você fica fascinado com aquilo, né? Como é que ele fez isso? Aí veio o Mr. M e estragou tudo. Porque mostrou tudo para a gente. Mas antes você ficava pensando, como é que ele fez isso? É interessante, não é? Porque a gente sabe que aquilo não é mágica de verdade. Tem algum truque ali, né? Tem alguma coisa escondida, tem alguma coisa que meus olhos não veem, não percebem. Mas o mágico impressiona, e principalmente antigamente, não é? E aquelas pessoas impressionadíssimas com as mágicas que Simão fazia, a Bíblia diz que elas se uniram, aderiram a ele, porque ele iludia essas pessoas com as suas mágicas. Então, ele ganhou adeptos, ele ganhou seguidores de Simão o mágico, por causa da grandeza dos truques que ele fazia. E aí, queridos, o que a gente percebe é que ainda hoje essas coisas fascinam as pessoas. Não são poucos os Simões mágicos que andam por aí iludindo as pessoas. Você pode conhecer alguns deles, você pode tomar conhecimento, mas é visível que isso ainda hoje acontece. Pessoas ainda são iludidas por mágica e aderem a uma pessoa, a uma personalidade, porque acham que aquela pessoa é um grande vulto,
e que nela está o poder de Deus, e por isso seguem esta pessoa cegamente. Isso continua acontecendo hoje. Existem mágicos hoje em várias religiões, inclusive na evangélica, que atraem as pessoas. E você pergunta, mas por quê? Por que tanta gente seguia o João de Deus? Aí depois você vê o que João de Deus fazia, né? Mas por que tanta gente seguia João de Deus? Porque a mágica, ela dá certo, ela mostra, ela revela alguma coisa, ela traz a resposta que eu quero, ela me dá a ilusão de poder, então eu fico aprisionado por aquele poder e me torno um adepto daquele mágico. Exatamente como aconteceu com Simão. Ele traz para ele toda a atenção. O mágico tem esta característica, ele é o centro da atenção. E para você identificar onde há um mágico, seja na igreja, seja em qualquer outra religião, basta você observar essas características. O mágico, ele cultua a sua própria imagem. A imagem do mágico é cultuada aonde ele está. Na igreja do mágico tem foto do mágico, da mulher do mágico, em todas as paredes, na porta da igreja. Você já viu isso? Tem a foto do mágico e da sua esposa. Sempre tem isso. Por quê? É o culto à imagem, à personalidade. Então o mágico pode abrir igreja no Brasil inteiro, mas ele bota na igreja uma foto dele, uma foto da esposa, uma foto da família. Isso é uma característica do mágico. E você vai logo identificar que ali há um vulto, há uma personalidade, porque o mágico gosta de chamar a atenção para si, porque ele acredita que o poder está nele. E veja, o texto diz que grandes e pequenos eram enganados por aquele homem. E aí a gente pensa só gente ignorante que é enganada pelo mágico? Não, tem gente inteligente também que é enganada pelo mágico. E aí depende da necessidade. João de Deus, só tinha gente ignorante lá? Não. Quanta gente já visitou João de Deus? Políticos, empresários, artistas, não é? Não, ele engana todos. E o mágico evangélico também faz isso, queridos, engana todos, porque centraliza nele próprio o poder que a gente deveria atribuir a Deus. E o versículo 12 diz assim: quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. Veja, os discípulos do Simão começaram a ouvir Filipe e começaram a dar crédito a Filipe e ouvir o que ele dizia a respeito de Jesus, do reino de Deus, e começaram a descobrir que havia um poder maior do que o poder do mágico. E a consequência é que eles foram sendo batizados, homens e mulheres. É o que diz o texto. A pregação liberta pessoas do engano do mágico, liberta as pessoas da prisão intelectual ao culto da personalidade. Isso acontece, pessoas foram libertas naquele momento. Mas aí o texto continua no versículo 13 e fala uma coisa surpreendente. Diz assim: o próprio Simão, abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava a Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Veja, Simão, o mágico, abraçou a fé. Como é que abraça a fé, irmãos? Como é que eu vou dar um abraço na fé? A fé que eu não vejo, a fé invisível, né? Ele abraçou a fé. E ele começou a seguir Filipe de perto, porque ele sabia que o que ele fazia não era poder coisa nenhuma. Ele sabia que as mágicas que ele fazia eram truques, que ele iludia as pessoas. Mas agora ele viu um poder real. Ele viu algo que era genuíno, que era verdadeiro. Ele ficou extasiado com aquilo. E ele então se batiza e começa a acompanhar Filipe. Onde Filipe vai, ele vai. Porque onde Filipe ia, tinha gente sendo liberta de demônio, tinha paralítico andando, tinha coxo sendo curado. Então ele vai olhar aquilo ali, ele fica impressionado, fica extasiado com aquilo que está acontecendo. Mas veja, o que isso ensina para mim? A gente poderia comemorar
que bom, o mágico se converteu, o macumbeiro se converteu, o bruxo se converteu, sei lá o que, se converteu. E a gente às vezes fica muito feliz e celebrando, né? Vem as notícias, olha aquele ator famoso, aquele jogador de futebol famoso, aquele personagem famoso, ele se converteu. Glória a Deus, se realmente ele se converteu. Mas eu tenho por princípio não comemorar muito essas coisas, porque a Bíblia diz que pelos frutos se conhece a árvore. E a árvore não dá fruto de um dia para o outro. Depois de ser plantada, ela cresce para depois gerar frutos. E aí os frutos é que vão mostrar o que realmente aconteceu com a pessoa. Será que a gente pode comemorar que Simão o mágico se converteu, abraçou a fé, foi batizado? Isto é sinal de conversão. Todo mundo que abraça a fé evangélica e é batizado realmente se converteu. Irmãos, isso não é verdade. Às vezes a pessoa simplesmente passa por uma fase na vida, né? Ela ficou deslumbrada com aquilo ali e agora vou dar uma de crente. Isso é muito comum, a gente às vezes percebe, porque a natureza não muda. Então, o que faz a conversão, segundo diz a Bíblia, é uma mudança na natureza do homem. Veja, aquele que está em Cristo, segundo aos Coríntios 5,17, o que diz? É nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então há uma velha criatura que morre para nascer uma nova criatura. Por isso Jesus disse a Nicodemos, um homem religioso, é necessário nascer de novo. Então Deus não aproveita o que você tem. Deus não vai usar a sua religiosidade, as coisas que você sabe, Ele vai fazer você de novo. E o que acontece é que muita gente abraça a fé cristã, se batiza, mas não sai de dentro dela os conceitos que regiam a sua vida. Quantos espíritas dizem que se converteram, mas o espiritismo não saiu do seu coração? Quantos pais de mães de santo podem dizer que, não estou dizendo todos, tá? Vamos pensar bem no que eu estou dizendo, mas isso não saiu do seu coração. Então, ao invés de haver uma transformação, adicionou-se outra crendice. Além das crendices que a pessoa já alimentava, agora ela tem mais uma crendice de que Jesus faz milagre, de que Jesus cura, de que Jesus tem um poder. Será que é isso que explica, irmãos? Por que hoje nós vemos, eu não sei se você já viu na internet, o YouTube é uma terra maravilhosa, né? Você vê vídeo de tudo que você quiser. E aí, não sei se você já viu alguns vídeos que são ambientados em lugares chamados de igreja. E nesse lugar tem um homem que se chama pastor, vestido com uma bata, por baixo da bata uma calça presa à canela, uma boina meio que de muçulmano, e ele roda, e o atabaque toca, e o batuque vai, e ele começa a rodar no meio da igreja, a sua saia rodada gira. Alguém já viu isso? Ninguém? Que bom, graças a Deus, vocês não viram. Foram poupados. Mas se você procurar, você acha. Mas como diz, quem procura acha, né? Melhor de repente nem ver. Mas por que isso acontece? Eu olhando para aquilo, eu que fui filho de um pai de santo, eu olhava para aquilo e falava assim, que lá é o terreiro que meu pai fazia. Meu pai também tinha uma roupa daquela, meu pai também dançava daquele jeito. Mas agora ele faz tudo isso em nome de Jesus. Mas o espiritismo, a crendice, a prática religiosa da sua religião, e nada contra, né? Cada um tem a sua, vão dar contas a Deus. Mas aquilo não saiu do seu coração. Aquilo ainda está arraigado no seu coração, aquilo apenas recebeu uma nomenclatura evangélica, mas nem a roupagem mudou, porque a roupagem é a mesma que ele usava no centro. E por que isso então acontece? Porque as pessoas abandonam as religiões, mas as práticas, os efeitos não saem dos seus corações. E o que faz então é que essas pessoas observam abismadas os sinais que Deus pode fazer numa igreja,
na vida de alguém. Amados, veja, Deus ainda cura. Deus ainda pode fazer milagres? Pode. Mas, veja, o mais impressionante dos milagres, para mim, não é um paralítico andar. Não é um demônio sair de uma pessoa. Isso eu já vi. Mas isso não é impressionante demais. Para mim, o milagre mais impressionante é ver uma pessoa dura de coração que xingava o evangelho, hoje na igreja levantando a mão, cantando o hino. Esse, para mim, é um milagre mais impressionante. É você ver alguém que era completamente avesso, hoje sentado ouvindo uma pregação. É você ver alguém que se dizia ateu, hoje aqui olhando, dando glória a Deus. Isso é um milagre mais impressionante. Mas isso não dá muito ibope, né? Mas para mim isso é mais impactante do que uma cura. E por que eu digo isso? Porque cura eu vi no centro de Macumba. Cura não é privilégio de igreja. Entende? Eu vi no centro de Macumba. Coisas sobrenaturais eu vi no centro de Macumba. Isso não é privilégio da igreja. Mas eu nunca vi uma transformação de uma vida num centro de Macumba. Eu nunca vi uma mudança de natureza num centro de Macumba. Mas em Cristo, eu posso ver uma mudança de natureza. Eu posso ver uma transformação de ideia, de pensamento, de tudo, que muitas vezes até não é imediata, mas a verdade que foi ali sedimentada vai ganhando cada vez mais espaço naquela vida e vai transformando dia a dia a nossa vida. E é assim que Deus faz, queridos. Veja, Simão, à medida que o tempo passava, observando Filipe, a Bíblia diz que ele observava extasiado os milagres, os sinais. Esse êxtase com que pessoas muitas vezes olham essas coisas, podem ser um sinal de alerta. Ou êxtase que dá na gente ver alguma coisa. Irmão, se você tem êxtase porque viu alguma coisa, veja, ver um milagre pode trazer alegria, mas não precisa trazer êxtase, porque é perigoso. Porque se você se impressiona com coisas que você vê, o dia que você for num centro de macumba, você vai virar macumbeiro. Pensa bem. Se você é impressionável, fica em êxtase quando vê uma coisa maravilhosa, você pode virar macumbeiro. Eu já vi gente endemoniada estourando pólvora na mão, fogo saindo, e saiu, não tinha uma marca na mão. Já vi gente dançando em cima de caco de vidro e não furar o pé. E aí? Se isso me extasia, eu estaria lá até hoje. Então, esse êxtase não provém de Deus. As coisas de Deus alegram, mas não quer dizer que me dá um êxtase. E Simão, o mágico, teve um êxtase vendo aquilo, ficou extasiado. E aí, o que vai acontecer depois, isso aí é invariável. Isso eu tenho visto na igreja desde que eu me converti. Pessoas que chegam, pessoas que vão, pessoas que chegam ouvindo o espiritismo, eu vim disso, vim daquela religião, daquela outra e tal. Mas se não se converteu, é questão de tempo a natureza dela se manifestar, porque ela não foi mudada, a natureza não foi transformada. E a natureza de Simão não foi a água do batismo que vai transformar. Irmão, a água de batismo não transforma ninguém. A água do batismo é simbólica. É o símbolo do que Deus faz na vida daquele que se rende a Cristo. Ele decide sepultar-se com Cristo na imersão nas águas para renascer com Cristo ao sair das águas para uma experiência de vida eterna e vida transformada. Sem isso, a água do batismo é apenas dar banho na pessoa. E banho não funciona. Banho não resolve. Versículo 18 diz: vendo, porém, Simão, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro. Olha o que acontece. Ele segue Filipe, ele fica boquiaberto, vendo os demônios expulsos, pessoas curadas. Agora, quando ele viu, parece que ele ficou mais impressionado. Quando ele viu Pedro e João orando, e as pessoas saindo, glorificando, falando em línguas, aí ele, opa, parece que isso é mais impressionante
do que ver uma pessoa ser curada. Veja como é que o nosso nível de impressão é sugestionável, irmãos. Veja, coisas que Deus fez com um propósito acabam perdendo o sentido. É maravilhoso se toda a igreja for batizada com o Espírito Santo. Se todos falarem em outras línguas, se todos tiverem o poder do Espírito Santo em suas vidas, isso é maravilhoso. Mas se isto se torna objeto de cobiça, se isto se torna objeto para que eu me apareça espiritualmente e me sinta melhor do que os demais, isso já perdeu o princípio do que Deus determinou para isso. E Simão, até ver Filipe expulsando demônio e curando, estava aí se segurando. Agora, quando ele viu Pedro e João, ora pela pessoa, e a pessoa sai glorificando, fala ali, não, peraí, agora isso aí eu tenho que ter. Isso aí é um poder que eu tenho que ter. E aí ele vai oferecer dinheiro. E o versículo 19 diz, concedei-me também a mim este poder para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Ele deseja o poder, mas ele não sabe nem para quê. Ele deseja o poder, mas ele não sabe por quê. Ele quer que a pessoa receba o Espírito Santo, mas ele não está nem um pouco preocupado com a pessoa. Ele quer o poder para ele. Porque ele quer voltar a ser visto como Simão, o homem importante, que faz mágicas, que é reverenciado, que é adorado, que é admirado pelas pessoas e que atrai seguidores. Então ele deseja ardentemente que aquele poder lhe seja atribuído. E ali a gente diz, não é para as pessoas receberem o Espírito Santo, é uma coisa boa. É, mas o desejo do coração dele é mau. Ele não está querendo edificação de ninguém. O que ele está querendo é o engrandecimento próprio. O que ele deseja é voltar a ser visto como Simão, o mágico. E ele então confunde coisas espirituais com coisas materiais. E ele acha que é possível comprar com dinheiro o poder que Deus deu a quem ele quis. Esse é o erro de Simão. E esse é o erro que muita gente continua cometendo hoje. Mas isto tudo porque não houve conversão. Esse é o ponto, irmãos. Como eu disse aqui várias vezes, conversão não se perde. Como já disse aqui várias vezes, não acredita em desviado. Ou a pessoa se converteu ou ela não se converteu. O não convertido pode se batizar. O não convertido pode ficar anos na igreja. O não convertidos pode operar milagres. Deixou você em dúvida agora? O que Jesus disse? Que muitos naquele dia chegariam perto dele dizendo, em teu nome expulsamos demônios. Em teu nome fizemos isso, fizemos aquilo. Operaram. E ele vai dizer, eu nunca te conheci. Se aparta de mim porque você pratica a iniquidade. Então o não convertido, o joio, ele pode fazer tudo que todo mundo faz. Ah, mas um dia ele foi embora. Ele era um homem abençoado, era um pastor, era isso, era aquilo outro, orava, a gente caía, a gente curava, a gente falava. Beleza, se desviou. Desviou uma ova, irmãos. Ele nunca se converteu. Ele nunca teve uma transformação na sua natureza, que é obra de Deus, poder do Espírito Santo. Conversão não é obra humana, conversão é obra de Deus. Simão o mágico não se converteu, como muita gente não se converteu. Muita gente não experimentou um novo nascimento. Muita conversão, mas muita conversão falsa. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Muito teatro, muita fantasia, muito culto de personalidade, muito vulto. Simão o mágico era um vulto. E a igreja, Filipe, Pedro, João, enfrentaram essa proposta. Eu pago, me deem este poder. Sabe como é que eles enfrentaram isso? Veja o versículo 20.
Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante dele. Arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor. Talvez te seja perdoado o intento do coração, pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. A resposta de Pedro a esse homem foi a realidade. Enxerga a tua realidade, Simão. Se o Simão não enxergar a realidade, se os milhares de convertidos falsos que hoje estão na igreja não enxergarem a realidade, eles vão continuar perdidos dentro da casa do Pai. Vão continuar perdidos frequentando igrejas por anos e anos a fio. E Pedro diz a esse homem: você julgou que podia comprar com dinheiro as coisas de Deus. Você não tem parte nem sorte neste ministério. O teu coração não é reto diante de Deus. E ele diz o que é a solução para qualquer pessoa. Não só para o perdido, mas também para o perdido dentro da igreja. A solução é única e universal. Arrepende-te. Jesus falou isso à igreja. Olha, arrepende-te. Volta às práticas das primeiras obras. Vê aonde você caiu e se arrepende. Volta. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo de Simão, o mágico, ser salvo. Ainda dá tempo desses aí que botam suas fotos nas paredes serem salvos. Ainda dá tempo dos falsos profetas serem salvos. Mas o que precisam fazer? O que é mais difícil para o homem? Arrepender-se. Porque arrepender-se implica dizer: eu estive errado, eu fiz errado, eu falei errado, eu pensei errado, eu pequei. E é por isso que a salvação é de graça e muita gente não é salva. É por isso, irmãos, porque não admite que é um pecador e que precisa de Jesus, precisa da graça e precisa da misericórdia. Não admite, por isso não é salvo. Não admite que está errado, não se arrepende. E isso aconteceu com Simão. Versículo 24 diz assim: respondendo, porém, Simão lhes pediu: rogai por mim ao Senhor, para que nada do que disseste sobrevenha a mim. Olha a resposta de Simão, irmãos. Simão ainda não entendeu. Pedro disse: Simão, se arrepende. Ainda dá tempo de você ser salvo, Simão. Teu coração está em fel de amargura, laço de iniquidade. Se arrependa. Aí o que ele fala? Pedro, você está rogando uma praga em mim. Porque a cabeça de Simão ainda é uma cabeça povoada por pragas, por mandingas, né, por amuletos. Então ele não vai se arrepender, ele simplesmente vai dizer: olha, roga a Deus aí para que essa palavra não pegue em mim. Isso mostra que Simão não se converteu, que Simão nem aproveitou a oportunidade que lhe foi dada por Pedro para se arrepender, porque a sua mente ainda é povoada por pensamentos supersticiosos, ainda é povoada por coisas que ele aprendeu na mágica, por palavras. Mágica tem abracadabra, né? Mágica tem palavras que fazem alguma coisa. Então ele diz: olha, Pedro, roga por mim aí para que isso tudo que você disse não aconteça. Não precisa de Pedro rogar por ninguém. Ninguém precisa rogar por você. Você não precisa rogar para ninguém, ninguém precisa rogar por você. Você não precisa de intercessores, porque Jesus é o único intercessor. A única coisa que você precisa é se arrepender. Você não precisa pedir a Pedro: ora por mim, para que esse mal não me aconteça. Você pode livrar o mal da sua vida. Se arrependa e creia em Jesus. Se arrependa e se renda a Ele, e o mal vai cessar. E o pecado será perdoado. E você terá uma nova vida. Amados, a igreja, ela precisa continuar na sua missão. Vai ter Simão, sim.
Versículo 25 diz: eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizaram muitas aldeias dos samaritanos. Nem responderam a Simão. Com Simão não tem mais conversa. Ele não escuta, ele não entende, ele não abre o coração, ele não se arrepende, ele não se converte. Não adianta insistir com Simão. A gente simplesmente continua fazendo a obra de Deus. E Simão ficou para trás. Simão perdeu a chance. Simão chegou tão perto, até batizado ele foi. Conviveu com a igreja, mas não se converteu. Sua natureza não mudou. Não houve uma transformação. Ele continua o mesmo com as suas ideias, com as suas crendices, continua o mesmo com as suas superstições. Nada mudou. Ele só entrou para a igreja. Irmãos, assim a gente vai por aí. A igreja caminha, cheia de Simão dentro dela, cheia de joio. É assim que funciona. Jesus mesmo disse isso: olha, ninguém vai tentar tirar o joio, porque senão corre o risco de, na hora de tirar o joio, machucar o trigo. Então deixa o joio junto aí. Mas o joio precisa ouvir a verdade. Simão ouviu de Pedro: arrepende-se, porque ainda dá tempo do joio virar trigo. Ainda dá tempo de uma mudança acontecer. E é essa mudança que precisa ser operada. E aí cada um de nós tem que olhar para si mesmo e perguntar: a minha vida foi transformada por Jesus ou eu abracei a fé? Abraçar a fé é entrar para um clube, é passar a usar umas roupas diferentes, umas palavras diferentes, adquirir alguns hábitos diferentes. Abracei a fé, mas isso não quer dizer que eu me transformei. Amados, a gente fala de salvação, e salvação é transformação. Se você tem sido enganado pelos mágicos desse mundo, a palavra de hoje à noite serve para abrir o seu coração. Abra os olhos, não se deixe iludir, não seja iludido por magos, ouça simplesmente a palavra de Deus. Agora, se você também tem abraçado a fé, mas não tem mudado a natureza de sua vida, tem alguma coisa errada. Você ainda é um Simão, você ainda é um mágico. Você não se tornou um cristão porque entrou para a igreja, porque se batizou, porque fez qualquer outro tipo de ritual. Isso quem faz é o Espírito Santo, a transformação da vida de uma pessoa. Se você anda como Simão, seduzido pelo brilho do dinheiro, pelo poder da fama, pelas coisas que talvez o Evangelho possa te dar, também está errado. Pense nisso, reflita. A glória é de quem? E aí, amados, a única saída é o arrependimento. É o arrependimento para que esse espiritismo evangélico não fique encruado na sua vida e no seu coração. Que haja uma libertação. Que haja uma libertação daquilo que é falso. Por isso Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará do engano, da mentira, da falsidade, da ilusão, da mágica, do pensamento que muda a forma, mas não muda o que está no interior. O interior é Simão, ainda lá, latente. Qualquer hora ele vai se manifestar, porque não houve transformação. Quando há transformação, já disse aqui a você, a tua velha natureza continua existindo. Mas o que a Bíblia diz? Fazei, pois, morrer a vossa velha natureza, o vosso velho homem. Sepulte todos os dias ele. Mas ele não mais vai prevalecer, porque agora há um novo homem, mais forte, porque foi criado em Deus. Este vai dominar. É assim que a gente tem que viver. E não deixando que o velho homem se manifeste, domine a nossa vida, nossas ideias, nossos pensamentos, porque a nossa mente foi transformada. Depois que eu entrego a minha vida para Jesus, eu posso não saber tudo, mas eu já sei o suficiente para não mais ser enganado pelo meu próprio coração. Guarda isso no teu coração. Entrega a sua vida para Jesus e deixa Deus te dar uma nova natureza. Amém? Vamos orar? Pai querido,
Que a tua palavra possa tocar nos corações essa noite, para produzir uma transformação de vida, Senhor. Não apenas de hábitos mascarados por um comportamento, mas uma transformação de natureza. Essa é a conversão. Que haja arrependimento, Senhor. Arrependimento genuíno, para que a vida seja transformada. É o que eu te peço. Em nome de Jesus. Se há alguém aqui entre nós que deseja entregar a sua vida para Cristo, levante a sua mão para eu orar por você. Há alguém aqui que quer entregar-se a Jesus essa noite, para ser transformado, não apenas fazer uma lanternagem, mas uma transformação. Levante a sua mão para eu orar por você. Há alguém? Não? Amém. Senhor, entrego em tuas mãos a palavra que foi ministrada, ela não volta vazia, que ela cumpra os teus propósitos, meu Pai, convencendo pessoas da verdade, através do Espírito Santo, opera através dessa palavra. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.